né? Então a gente vamos trabalhar o tema líderes nacionais. Vargas aqui no Brasil, né? E Perón na Argentina. Então, nosso objetivo de trabalho é dialogar sobre. Vocês sabem aí o que é populismo? Será que vocês sabem? Então, esse é um ponto aqui que a gente vai trazer para o nosso debate. Então, vou fazer aqui uma aula expositória para vocês. Eu preparei uns slides bem interessantes aqui. Então, fiquem tranquilos, coisa aí de no máximo, prometo, no máximo 10 minutos. Vamos trabalhar o tema. Então, aqui, ó, no finalzinho, como a gente estamos no formato remoto, vai ter 5 perguntinhas ali para vocês e vocês vão poder responder no final, tá? Da nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, para iniciar a minha exposição de aula, eu vou trazer à tona, se vocês sabem o que é ditadura. No primeiro momento, isso vai parecer um pouco solto que eu vou estar falando, mas ao longo da exposição vocês vão ver que faz total sentido. Então, guarda aí. A ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares. O significado de ditadura se refere a qualquer regime de governo em que todos os poderes estão sob a autoridade do indivíduo ou grupo. Guarda essa informação. Então, a nossa aula ela está dividida aqui dentro desse slide. Primeiro, vamos falar sobre o tema, o objetivo, o conteúdo. Aí a gente vai ver essa questão da duração do trabalho, os recursos que eu utilizei para organizar essa aula, a metodologia, a avaliação e, por último, mas não menos importante, nossas referências. Então, cá estamos sobre o tema principal da nossa aula. Nacionais. Então, temos aqui Juan Perón e Getúlio Vargas. E o que, de fato, é o populismo. E aí, galera? Quem foi Perón? Quem foi Vargas? Perón nasceu lá em 1895, em Lobos, na província ali de Buenos Aires. Ingressou no colégio militar ali com seus 16 anos e aos 34 anos se graduou na Escola Militar de Guerra. Em 1930, participou do golpe militar que derrubou o presidente Epilódio Irigoyen, sendo designado secretário particular do ministro do quê? De guerra, galera. Então, aí ele se tornou professor titular de História Militar na Escola Superior de Guerra. Em 1939, 3 anos depois, foi enviado à Itália em missão de estudos, onde se especializou em infataria de montanha. Regressou à Argentina em 1941. Então, em 1943, depois de ter fundado o grupo Oficiais Unidos, Perón aderiu à conspiração militar que derrubou o presidente Ramon Castillo. O novo governo chefiou o departamento, sabe do que, galera? Nacional do Trabalho e Bem-Estar Social, vindo a conquistar o quê? Uma grande popularidade trabalhadora. Olha que interessante. E vocês vão ver que tem algumas semelhanças muito importantes assim com Getúlio Vargas Perón. Então, em 1945, ali em outubro, Perón, que naquele ano se tornaria vice-presidente e ministro de guerra, foi afastado dos cargos por um golpe civil e militar, e em seguida preso. Então, olha que história legal, assim, do Perón, né? E, de fato, por que eu tô falando de Perón e toda hora eu falo de Vargas? Porque a história deles são muito parecidas em alguns aspectos. Perón na Argentina, Vargas no Brasil. Cá chegamos. Então, ele nasce em 1882, aqui do lado, na nossa cidade, da nossa saudosa Unipampa, do curso do qual vos falo, São Borja. Então, ele ingressou na carreira militar, mesma idade ali do Perón, também com 16 anos.
e atuou em um batalhão de São Borja, mas acabou sendo expulso da corporação com 18 anos de idade, por causa da possibilidade de um conflito com a Bolívia. Em 1903, Vargas ingressa novamente no exército, mas acabou pedindo baixa no final daquele ano. Ingressou no que? Na Faculdade de Direito. Então, Vargas era advogado. Em 1904, durante a sua graduação, Vargas fez parte do Bloco Acadêmico Casquilha, o que se aproximou do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRE. Em 1908, elegeu-se deputado estadual do Rio Grande do Sul e abandonou sua função de segundo promotor público no Tribunal de Porto Alegre. Em 1993, eleito para o segundo mandato. Depois de ser eleito ali em 1917, foi reeleito em 1921. O novo mandato como deputado estadual foi interrompido porque Vargas foi eleito para ser deputado federal em 1922. Ocupou o Ministério da Fazenda, posição que ocupou entre 1926 e 27. Vargas acabou sendo eleito e assumindo sua presidência de Estado, governador, em 1928. Falam muito sobre essa questão dos direitos sociais nessas épocas, né? Tanto Vargas como Perón tiveram importância ativa nesses aspectos. Quais seriam? Deixa eu beber uma aguinha, porque agora a coisa ficou quente. Eu fiz essa tabela para vocês para mostrar de forma comparatória o que Vargas fazia de um lado e que Perón também fazia do outro, que de certa forma os aproximaram. Então, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, o primeiro Código Eleitoral, o voto obrigatório lá, o voto secreto, o voto feminino, né? E a Justiça Eleitoral, carteira de trabalho, o IBGE, a Força Aérea Brasileira, a Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Petróleo, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia da Vale do Rio Doce, estabeleceu o salário mínimo nacional. Perón nacionalizou as campanhas de entradas de ferro, telefone e gás e algumas empresas de energia elétrica, promoveu o desenvolvimento industrial, garantiu o aumento da taxa de emprego e salário, aposentadoria, férias pagas, o que na Argentina a gente aqui chama no Brasil de 13º, né? Assistência médica, e sua esposa, Maria Eva, participou do movimento a favor do direito do voto às mulheres na Argentina, que foi concebido em 1947. É coisa que esses dois fizeram, né? Então, são questões que devemos refletir quando falamos de Perón e Vargas. Mas tá, e como esses caras chegou no poder? Como, de fato, eles acessaram o poder? Vamos primeiro falar de Perón. Ele conquistou grande popularidade entre as classes trabalhadoras, sobretudo as mais humildes, os descamisados e os sindicatos. Em 1945, foi destituído do seu cargo do vice-presidente e ministro da Guerra e preso. Isolou, gerou revolta da classe trabalhista e a Confederação Geral do Trabalho da República Argentina organizou uma greve geral em todo o país. E a população saiu para as ruas para proteger e exigir a libertação de Perón. Tal ocorrido ficou conhecido como o Dia da Lealdade. Os militares não tinham outra escolha, senão libertá-lo. Perón venceu a eleição de 1946, reeleito em 1951. Enfrentou sérios problemas durante o segundo mandato presidencial. A morte
evita, em 1952, as dificuldades econômicas e reivindicações trabalhistas enfraqueceram a sua posição. Morte de Evelyn. Em 1955, foi deposto pelos militares. Perón retornou à Argentina em 1973, sendo eleito mais uma vez presidente, tendo sua mulher como vice, já doente. Morreu em 1º de junho de 1974, antes de concluir seu mandato. Após sua morte, Maria Estela Martins de Perón assumiu a presidência, mas foi derrubada pelos militares em 1976. E Vargas? Como que chegou ao poder Vargas? Acorda, galera. Vamos lá, tá terminando. Então teve a Revolução de 1930, revolta quando o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em uma conferência em Recife. O Washington já tinha renunciado à presidência. Além disso, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência. E uma governativa convidou Getúlio Vargas a assumir como presidente do Brasil. Provisoriamente, vale ressaltar. Este evento marcou o fim do período conhecido como Primeira República. Se liga, galera. Esse foi aquela época ali da Primeira República. Então, Vargas governou o Brasil por 15 anos. Esses 15 anos foram conhecidos como Era Vargas. Então, quando falarem em Era Vargas, vocês sabem que estamos falando desse período aqui. E foram divididos pelos historiadores em distintas fases. Governo provisório entre 1930 a 1934, governo constitucional entre 1934 a 1937 e Estado Novo. Estado Novo, 1937 a 1945. A crise política e os ataques da UNIDN enfraqueceram o governo de Vargas. Em 1954, um dos opositores políticos de Vargas, chamado de Carlos Lacerda, sofreu um atentado. E descobriu-se que o mandante era o chefe da segurança do Palácio Presidencial. Foi difícil para Vargas e o atentado foi um escândalo nacional e amplificou a crise do governo Vargas. Ficou acuado com os ataques e os pedidos de renúncia. No dia 24 de agosto, em seu quarto, no Palácio de Catete, Vargas atira pela seu próprio coração e deixa uma carta no qual tem os dizeres que são famosos. Para quem é de São Borja, conhece muito bem Vargas, e inclusive os restos mortais de Vargas está na Praça Central. E se vocês lerem aquela carta que está, né, ali tem um muralzinho ali, ela vai ter esses seguintes dizeres: eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. Galera, essa foi uma exposição sobre o populismo, né? A nossa avaliação, ela está ali no plano de aula. Essas são as minhas referências. E eu agradeço cada um de vocês, né, por ter ficado aqui com a gente até o final. E me coloco à disposição para qualquer dúvida. E cada vez que eu leio essa frase de Vargas, ela nos arrepia, né? Principalmente pelo fato de que, sim, ele profetizou uma coisa muito interessante.
serenamente dou meu primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na morte. Galera, isso é populismo. Então, o populismo, ele é uma espécie de um partido quando um indivíduo, ele passa simplesmente aquele sentido de ele virar como se fosse uma entidade, um, um, um indivíduo carismático, no qual as massas passam a seguir. E esses dois líderes nacionais, tanto Perón na Argentina como Vargas no Brasil,